Para fazer a demonstração da implementação da tabela hash para o mini projeto, eu fiquei com a tabela hash que tem o método da divisão, é de endereçamento aberto e utiliza o rehash linear. Primeira coisa que é preciso é criar a entidade user, é a entidade que vai ser salva na tabela hash, e essa entidade vai ter dois atributos, que vai ser o ID e o outro o nome. Eu vou criar um construtor que recebe esses dois atributos, já inicializá-los. Também vou fazer os getters e setters, todos os atributos. E por último, vou fazer um método toString. Esse padrão. Eu vou concatenar com a variável ID. Agora eu vou colar, né, aqui a interface que o senhor compartilhou. Todos os métodos. Eu vou criar uma classe que vai representar a tabela hash. Vou implementar. E ela vai implementar a interface tabela hash mini projeto. Vou implementar os métodos que são obrigatórios. A primeira coisa que eu vou fazer é explorar os atributos. E eu vou colocar um atributo que vai guardar quantidade de usuários, né, que foram salvos. E também vou ter um array da entidade que eu criei, que é user, chamado de tabela. Eu vou iniciar esse atributo tabela no construtor e a quantidade eu vou deixar o padrão como zero. Criar o construtor aqui. Só esse aqui. O usuário vai passar o tamanho da tabela hash. E aqui eu vou iniciar meu vetor. Pronto. Agora eu vou implementar o primeiro método, que é o método hash, que é basicamente de acordo com o método que foi passado, né, para implementar o hash. O meu é um método da divisão, então é basicamente o ID mod o tamanho do array do vetor. O próximo método é cheio, que basicamente vai dizer se ainda há espaço vazio ou, aliás, se não há mais espaço vazio na minha tabela hash. Para isso é só ver se a quantidade é igual ao tamanho do meu array. Agora eu vou fazer a implementação do método adicionar.
como dito aqui, pode lançar uma exceção caso não houver mais elementos disponíveis no vetor. Então, vou começar fazendo essa verificação, se o vetor está cheio, utilizando o método feito anteriormente. Se a condição for verdadeira, vou lançar uma seção genérica mesmo, dizendo que não há espaços disponíveis. Não há espaço disponível. A próxima coisa que eu vou fazer é gerar o hash relacionado a, aonde esse usuário vai ser salvo, né? Qual a posição do vetor. Esse hash vai ser gerado a partir do ID do usuário, que é um ID único. Vou passar o ID aqui. E esse ID vai ser passado como parâmetro desse método, que vai retornar o hash desse ID relacionado a esse usuário. Agora eu tenho que ver se essa posição, né, o vetor posição hash, se ele já tem algum usuário ou se ele está vazio. Então eu vou fazer um while e vai verificar se tem alguém, tem algum usuário, né, salvo hash diferente de novo. Eu fiz esse while porque caso esse índice já esteja ocupado, eu vou precisar ficar recalculando o rehash, calculando o rehash no caso, para ver se tem alguma posição que não tem um usuário salvo ainda. Então, para isso, eu vou criar uma variável rehash que vai receber função hash novamente. Vou criar um contador, porque nessa função hash eu vou passar o ID do usuário, só que se entrar no while, ficar rodando no while, porque não há espaço vazio naquela posição da tabela do hash, posição hash da tabela. Então eu vou ficar precisando recalcular. E a cada posição que está cheia, eu preciso ir adicionando um ao ID. Por exemplo, se o ID for 1, eu vou fazer o primeiro. Se eu tiver um usuário, eu preciso fazer esse ID mais um. Então eu vou criar um contador aqui, começa de 1. Então, vou chamar o método get do usuário que eu quero adicionar, get ID. Vou chamar a variável que eu criei, agora o contador que eu criei. E como eu coloquei o i mais mais aqui, se der errado, ele vai aumentar um na posição no computador, aumentar no computador, e vai ficar recalculando o hash. Como eu vou precisar dessa variável rehash para salvar no meu vetor, eu vou criar uma variável rehash aqui fora, para poder usar fora do while. Rehash cb o hash que eu calculei aqui. E aqui eu não preciso declarar a variável. Aqui eu estou fazendo toda a lógica de colisão. Se colidir, se esse usuário colidir, é só eu recalcular o hash. E agora eu vou adicionar o usuário na posição válida dele. E quando adicionar algum usuário na tabela, eu tenho que adicionar minha variável contador mais um.
método recuperar. Recuperar. Eu vou passar o ID do usuário e ver se ele existiu, eu retorno o usuário. Se não, eu retorno uma exceção de usuário não encontrado. Primeiro eu vou verificar se, se a quantidade de se a quantidade é zero, porque se ela for zero, se essa variável for zero é porque não tem nenhum, nenhum usuário adicionado, então não tem necessidade de fazer o decorrer do método. Encontrado. É, de novo, eu vou precisar de uma variável com o hash do ID dele, esse usuário, que quer buscar. E assim como no adicionar, eu preciso verificar se no primeiro caso, no vetor posição hash, já encontrei o usuário. Se não, eu preciso fazer um while, um loop, no caso, até fazer um loop, ficar recalculando e recalculando o hash, até que eu encontre o usuário, ou então que eu encontre que nessa posição, o vetor posição hash seja nulo. Se for nulo é porque esse usuário com esse ID não existe. Então aqui eu também vou criar uma variável contador, uma variável com rehash também, e novamente outro loop, que eu vou usar o while aqui, tabela, tabela, posição rehash, aqui é o que eu falei. Eu vou ver se é diferente de nulo. Se for diferente de nulo, é porque tem algo, algum usuário naquela posição. E se tem algum usuário naquela posição, eu posso fazer um if e ver se o usuário que está nessa posição é o usuário que tem esse determinado ID que foi passado como parâmetro. Então, como cada índice da tabela é um usuário, então eu posso pegar o método getID aqui e ver se esse ID, esse usuário, é igual ao ID que eu estou buscando. Se for, eu já vou retornar o, o usuário. E esse é o caso onde eu encontrei o usuário. E se esse rehash que eu calculei não é do usuário que tem esse ID que foi passado, então eu preciso novamente preciso atualizar a variável rehash com com um novo hash que vai ser do ID que passou mais a variável contador, que eu já estou atualizando ela aqui, e esse loop, né, faz a, a busca pelo usuário no vetor. E se chegar nessa linha, né, do método, porque nenhum, não tem nenhum usuário, então só lançar a exceção. Agora o método print, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se não tem nenhum elemento inserido. Se não tiver nenhum elemento inserido, eu vou printar vazio. Aqui, vazio. Return para a execução do método. Se não for vazio, eu vou fazer um for. Fazer um if verificando se nessa posição i tem realmente um usuário. E se tiver, só vou printar ele.
vírgula aqui. Esse é o método do print. E agora o método QC, que vai dobrar o tamanho da tabela hash e vai realocar os usuários de acordo com o novo tamanho. Eu vou criar uma variável auxiliar que vai guardar o meu antigo vetor, contar para o meu antigo vetor e a tabela, que é meu atributo, que tem o array de usuário. Vou dizer instanciar um novo com o dobro do tamanho do antigo. Então, vou chamar aqui auxiliar.length vezes 2. Auxiliar.length vezes 2 aqui dobra. E agora eu só preciso fazer um for, né? E inserir novamente os usuários no novo array. Fazer um for each. Vou usar o vetor auxiliar e está guardando os elementos antigos. Fazer um if, ver se o usuário é diferente de nulo. Se ele for diferente de nulo, eu vou adicionar ele. E aqui eu só vou chamar o método adicionar e adicionar o usuário. Eu vou adicionar o try-catch aqui, para ele não ficar dando erro de execução, time exception. E por último, a quantidade, basicamente a quantidade de elementos que estão inseridos. Eu tenho uma variável para isso, então é só retornar a variável quantidade.